Bom dia, meus irmãos. Sejam muito bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. E hoje é um dia especial. Hoje é um dia que nós comemoramos o dia da melhor e maior escola do mundo. A nossa Escola Bíblica Dominical está sendo celebrada hoje, mas eu quero parabenizar a você, aluno, que tem se empenhado a estar buscando conhecer mais da Palavra de Deus. E eu quero parabenizar mais ainda você, professor de Escola Bíblica Dominical, que tem se empenhado, apesar de todas as dificuldades que essa função possa trazer, apesar de nos vermos limitados por talvez o nosso conhecimento, nosso acesso a tanto conhecimento que a Palavra de Deus tem, nos sentimos pequenos, limitados, mas homens e mulheres de Deus têm se dedicado nesse trabalho e nessa obra, dividindo seus dons e talentos, gastando seu tempo, preparando suas lições. Os professores de adultos, jovens, juniores, das crianças. Eu quero parabenizar todos vocês. Então, que vocês se sintam abraçados, que vocês sintam um abraço querido de todos os seus alunos, já que nós não podemos estar juntos. Eu quero parabenizar todos vocês, professores. E antes de orar também pela nossa escola bíblica dominical, eu queria utilizar esse momento também para orar por um dos nossos irmãos, que assim como tantas outras pessoas que têm sofrido em relação a essa pandemia, nosso irmão Jansen, ele perdeu seu pai nessa madrugada e não temos palavras para expressar toda a angústia que nós acompanhamos ele, todo o sofrimento que ele pode estar sentindo. Mas nós queremos interceder a Deus, que é o Pai das consolações, que Ele é o único que pode consolar você, meu irmão Jansen. Mas eu quero que você saiba que a nossa família, a família Batista Firme Promessa, sente sua dor e estamos aqui para o que você precisar, você e sua família. Então vamos orar. Oremos. Pai bendito, nós queremos primeiramente agradecer, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aprendendo da Tua Palavra a todos os domingos, ou em tantos outros formatos que as igrejas têm desenvolvido para a sua escola bíblica dominical. Mas te louvamos, Senhor, porque o teu povo continua vivendo em função da tua palavra. Nos ajuda, nos encoraja, para que venhamos a buscar cada vez mais aprender de ti, Senhor. Queremos te agradecer também pela vida dos professores que se empenham com todo amor e carinho, buscando te louvar, Pai, com aquilo que eles têm feito domingo após domingo. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque tu tem capacitado homens e mulheres e formado, Senhor, pessoas maduras na fé através da vida deles. Mas também nós queremos te clamar, Pai, interceder em favor de Jansen e de sua família, que sofre agora a dor da perca, separação, seu ente querido. Só tu, Pai, pode confortar, pode consolar, Pai, o coração de Jansen e de sua família. E recorremos a ti, Deus, pois sabemos que tu sabes o que é perder alguém a quem se ama, pois tu entregaste na cruz o teu Filho precioso, o teu Filho Jesus. Então, vá nesse momento ao encontro de Jansen e de todos aqueles que têm sofrido essa dor tão terrível da perca, do luto, da separação, decorrente dessa pandemia. Tem misericórdia de nós, Senhor. É o que nós te pedimos. No nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Então, meus irmãos, vamos continuar a nossa série de estudos. E eu peço que vocês se preparem, porque hoje o bicho vai pegar.
Porque hoje nós vamos sair um pouco da teoria e começar a enxergar e aplicar o que seria essa vida no espírito na prática. Como nós podemos enxergar essa transformação do Espírito Santo nas nossas vidas, a presença dele em nós. Então, você se prepare aí, porque hoje você vai ser confrontado, assim como eu, que nós possamos crescer juntos na lição de hoje. Então, meus irmãos, como vocês têm visto aí, nós estamos caminhando sobre a nossa série Frutificando Virtudes em Tempos Difíceis, que parece que não, mas ela é sim, baseada em Gálatas, capítulo 5, verso 3 a 22. Hoje nós vamos citar até o texto de Gálatas, mas ainda não chegou o momento de olharmos especificamente, não só o que são esses dons do Espírito, mas como compreender o seu desenvolvimento na nossa vida. Mas até então, nas nossas últimas aulas, vale a pena recordar, nós vimos que o ser humano ele vive um conflito, e esse conflito é um conflito que se dá entre a carne e o espírito. E nós já entendemos o que é a carne, o papel que ela tem sobre toda a humanidade, inclusive na vida do cristão, o que aí está especificado. Essa luta entre a carne e o espírito é um confronto que se dá no coração daqueles que entregaram a sua vida a Cristo. Mas nós temos a certeza de que a vitória, apesar de vários rounds e de muito suor e lágrimas, ela é certa, porque o Espírito Santo luta por nós. E nós vimos também na aula passada que o Espírito Santo é a pessoa da Trindade que torna o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, pessoal e atuante em nós. E dentre todas as obras, todas as funções que o Espírito Santo tem em agir na nossa vida, uma delas é o nosso processo de santificação. E quando se fala em santificação, a gente está falando de transformação contínua do caráter moral e espiritual à imagem de Cristo. O nosso foco é Cristo. O nosso foco é buscarmos a cada dia nos tornar semelhantes, tanto nas nossas práticas, mas também na nossa forma de enxergar Deus, enxergar nós mesmos, enxergar o outro e a tudo que Deus criou. Nós passamos a amar o que Cristo amou e Cristo amava tudo aquilo que Deus amava. Então, essa é a nossa missão. É para isso que nós estamos aqui. Ser santo é ser como Jesus. E pontos importantes que nós trabalhamos em relação ao desenvolver da nossa santidade é lembrar que a santidade ela é uma obra realizada por Jesus. Jesus Cristo, ele propiciou um meio e ele nos dá as condições a cada dia de desenvolvermos a nossa santidade. Porém, o processo da santificação ela não nos justifica. Quando eu digo não nos justifica, ela não nos torna mais corretos, no sentido mais aceitáveis diante de Deus. Deus não passa a nos amar mais porque estamos nos dedicando ao processo de santificação. Não. O amor de Deus foi garantido na cruz através de Jesus Cristo. Eu não posso ser mais amado do que eu sou, mais aceito do que eu sou. Agora, eu posso ter mais consciência de quem eu sou. E aí sim, é que vai entrar o meu processo, a minha parte nesse processo da santificação. Porém, como está destacado aqui, a santificação ela é um processo. Nesse processo, eu sou participante também. Só que não é porque eu estou no processo de santificação que eu não vou ter conflito na minha vida. Então, esses são pontos importantes para a gente lembrar na santificação.
E tudo isso faz parte da vida cristã. E o que é a vida cristã? Então, a vida cristã constitui-se essencialmente em vida no Espírito. Quer dizer, uma vida que é animada, sustentada, orientada e enriquecida pelo Espírito Santo. Essa deve ser a nossa vida. E na última aula nós trabalhamos bastante esse conflito que há dentro do cristão, que já tem o Espírito Santo, que já recebeu todas as condições de desenvolver aqui a santidade de Cristo. E aquilo que nós experimentamos aqui é grandioso, mas ainda são os frutos, são as premissas de tudo aquilo que Deus vai transformar, ou está transformando na nossa vida. Porém, foi importante nós entendermos um pouquinho a questão entre o batismo e a plenitude do Espírito. Porque muitas pessoas vão se questionar dizendo que se nós não temos uma vida extraordinária, se ainda nós enfrentamos lutas e sofremos pelo pecado, é porque nos falta algo mais. E algumas pessoas vão advogar que nós precisamos de uma segunda bênção, que nós precisamos de um segundo batismo, nós precisamos de uma atualização. Porém, segundo o que nós acreditamos, o batismo com o Espírito Santo, ele foi uma experiência inicial e única a todo aquele que entregou a sua vida a Cristo. Só que existe uma orientação na Bíblia sobre nós buscarmos a plenitude do Espírito. E a plenitude do Espírito é algo que Deus queria que fosse contínuo e um resultado permanente na nossa vida. Viver a plenitude do Espírito deveria ser a norma. Mas nós acompanhamos na aula passada que ela não é. Mas existe um meio de chegarmos a essa plenitude, não no sentido único, não é um remédio que nós tomamos e está tudo resolvido, mas é um ato constante de buscar, dia após dia, se encher do Espírito. Mas na aula de hoje, nós queremos agora, entendendo tudo o que é esse viver pelo Espírito, tudo que é e todas as possibilidades que nós temos de desenvolver a plenitude do Espírito, como enxergar as marcas dessa plenitude em nós. Como é que nós podemos perceber na nossa vida que nós estamos caminhando na direção correta? Então, na aula de hoje, eu quero que você pense comigo quais são as marcas da verdadeira espiritualidade. E quando eu falo de espiritualidade, eu não estou falando de práticas espirituais apenas, mas de evidências da presença do Espírito em nós. Quando eu pergunto a você, pense em alguém espiritual, qual será a imagem que possa vir na sua mente? Então eu coloquei aqui várias imagens que possa vir à mente de todo aquele que escuta falar de espiritualidade, quer seja um cristão ou não. Então talvez seja a questão da disciplina e da calma das religiões orientais, do budismo. Talvez a abnegação, os votos do hinduísmo. Talvez as práticas regradas e a dedicação do islamismo. Ou talvez a força histórica e toda a organização da Igreja Católica. Talvez a eloquência dos pregadores protestantes. Ou talvez seja essa espiritualidade hoje mais informal, mais que é cheia de experiência. O que é que vem na sua mente quando falamos de marcas da espiritualidade? Quando perguntamos, imagina uma pessoa espiritual, o que é que vem na sua mente? Se você não pensou no fantasminha, e eu espero que você não pense nisso, porque a espiritualidade é algo que é vivida na carne. Nós podemos desenvolver a espiritualidade na carne.
E, de fato, quando nós pensamos em pessoas que viveram uma vida espiritual, uma vida plena, na minha mente vem homens e mulheres, mas o foco principal da nossa mente deve ser um: ser espiritual é ser como Jesus. Jesus, ele é o retrato da espiritualidade, de tudo aquilo que uma vida espiritual pode ser. E nós encontramos isso nos frutos do Espírito. Gálatas 5, 22 e 23, a palavra de Deus diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os frutos do Espírito retratam a Cristo. Cristo é tudo isso e mais. E veja só, o apóstolo Paulo está dizendo que nós podemos desenvolver o caráter de Cristo em nós. E isso deve nos encher de esperança. Se você pensa em ser espiritual, a espiritualidade é uma espiritualidade viva e prática, em que todos esses frutos devem crescer e desenvolver na minha e na sua vida. E nós podemos isso, pois o Espírito habita em nós. Mas, para nós que vivemos nessa luta, só existe uma forma de desenvolver esses frutos na nossa vida. E através da orientação dada pelo apóstolo Paulo lá na carta aos Efésios. Efésios capítulo 5, verso 18. Focando na parte B, em que diz: enchei-vos do Espírito. A busca para desenvolver os frutos do Espírito, ela está diretamente ligada a uma dependência total e constante de buscarmos a Cristo todos os dias, para que Ele possa nos encher através do seu Espírito Santo e desenvolver em nós o seu caráter. Então, vale relembrar que o verbo enchei-vos, ele é um imperativo. Ele não é uma sugestão que pode ser atendida. Não é uma recomendação branda. Ele é uma advertência, é uma ordem, apesar de ser dada nessa forma mais educada, como nós vimos aqui. Então, se ser santo é ser como Jesus, e eu e você enfrenta essa luta, porque nós ainda não somos muito parecidos com Jesus nas suas práticas, mas isso pode ser possível. E o processo é se enchendo do Espírito. Então, vamos entender uma coisa. A busca dessa plenitude do Espírito, o estar cheio do Espírito, ele não é algo opcional, mas é uma obrigação para todo cristão. Então, alguns pontos interessantes que o próprio John Stott, no seu livro Batismo em Plenitude do Espírito Santo, ele destaca sobre essa ordenança de encher do Espírito. Ele nos confronta bastante sobre isso. Porque quando nós olhamos para os frutos do Espírito, nós talvez olhamos ele de maneira seletiva. E talvez você se conforme, porque você é paciente. Mas você não tem domínio próprio. Mas tudo bem, eu sou paciente, então é melhor isso do que nada. Talvez você queira se destacar naqueles dons que você tem a facilidade de exercer. Mas a gente talvez tende a ignorar aquele que nós temos dificuldades de viver. Mas, meus irmãos, todo fruto do Espírito é uma obrigação nossa. Nós devemos desenvolver a todos. Deus não quer que nós venhamos a crescer no Espírito de uma forma deficiente.
deformada, não. Todo o fruto do Espírito é obrigatório na vida de cada cristão, mesmo que ainda não possa desenvolver a todos na mesma proporção. Porém, eu devo vivenciar, mesmo que seja um pouquinho cada um deles. Então, John Stott ele vai dizer, enfaticamente, a plenitude do Espírito Santo não é um privilégio reservado a alguns, mas uma obrigação a todos. Então, ser como Jesus não é apenas um privilégio de alguma casta espiritual, de pessoas que receberam uma porção dobrada do Espírito Santo. Não. Todos nós temos essa obrigação. E é interessante essa afirmação que eu vou ler agora, que ela também vai ser relembrada posteriormente. Ele diz o seguinte, uma condição importante para gozar da plenitude é entregar-se a Ele, ao Espírito, e de maneira sem reservas. Mesmo assim, não devemos pensar que somos apenas agentes passivos ao recebermos a plenitude do Espírito. Nós devemos buscar nos encher do Espírito Santo, mas esse ato não é apenas um ato passivo. E ele dá uma ilustração bem interessante. Ele diz o seguinte, assim como quando alguém fica bêbado, torna-se embriagado ao beber. Ficamos então cheios de Espírito também bebendo, como já vimos no estudo do ensino do nosso Senhor Jesus em João 7,37. Esse ato de se encher do Espírito é uma ação nossa de buscarmos a Cristo e nós também desenvolvemos as condições para que esse derramado do Espírito possa ser efetivo na nossa vida. E por fim, vale relembrar que todos os crentes são selados com o Espírito Santo, mas nem todos permanecem cheios do Espírito, porque o selo foi colocado uma vez no passado, enquanto a plenitude é ou deveria ser presente e contínua. Nós devemos sim viver todos os dias em plenitude do Espírito, mas isso deve ser vivenciado, já que nós ainda estamos nesse conflito entre a carne e o Espírito, na dependência total do nosso Senhor Jesus Cristo, em buscar se encher dia após dia dele. E isso daí é retratado na palavra de Deus com várias exortações. E eu quero destacar algo interessante, que é dito pelo próprio Jesus. Primeiro você tem que entender o seguinte, meu irmão, nem tudo que parece é. Por que eu estou dizendo isso? Porque talvez nós tenhamos uma visão meio errada de alguém cheio do Espírito. A nossa visão horizontal e humana, ela é muito tendenciosa a apenas julgar o livro pela capa. Só que nós vamos aprender com Jesus que nem tudo que parece é. Existe um fato bem interessante que é retratado em Mateus, também em Marcos, se eu não me engano, no capítulo 11, que é o retrato da experiência que teve entre Jesus e uma figueira. Então, a palavra de Deus diz, no verso 18 de Mateus capítulo 21, de manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então lhe disse, nunca mais dê fruto. Imediatamente a figueira secou. E toda a repercussão que os apóstolos tiveram, os seus discípulos tiveram de dizer, nossa, por que isso aconteceu? E todo o contexto que a gente vai ver, tanto em Mateus e Marcos, tudo isso acontece logo depois da experiência de Jesus ao ir a Jerusalém, ao templo, ver toda aquela religiosidade, os mestres da lei, os fariseus, e ele perceber que tudo isso é vazio. Tudo isso é como uma figueira, essa figueira especificamente. Ela só tem folhas, só é aparência, mas os frutos não são reais, não existem de fato. É um fake news, propaganda enganosa. E o próprio Jesus ele diz algo interessante. Ele diz que toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiro, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas
do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas mais do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala, está cheio o coração. Então, se nós podemos desenvolver algo bom, é porque existe algo de bom em nós, que é o Espírito Santo de Deus. E nós vamos mostrar isso através de frutos. Isso vai ser perceptível através da nossa vida. E cuidado, se na busca de desenvolver uma vida espiritual, o termômetro que você está usando para avaliar isso é apenas a percepção aparente que as pessoas têm de você. Existe um livro bem interessante que se chama Quem é Você Quando Ninguém Está Olhando. E é mais ou menos isso. Muitas vezes, se eu uso a percepção apenas do que os meus irmãos, que me encontram apenas no domingo na igreja, ensinando, pregando, é o termômetro para medir a minha vida espiritual, eu estou com sérios problemas. Por quê? Porque, querendo ou não, isso é apenas uma parte da minha vida. E é bem provável, e é muito fácil, que eu possa apenas vivenciar um momento de aparência. Eu corro esse sério risco de, enquanto em casa, eu posso agir de uma maneira não tão correta com a minha esposa, eu posso ser displicente em algumas outras áreas, nas minhas amizades mais próximas eu posso deixar a desejar. Talvez, numa pregação domingo à noite, eu possa me dedicar e as pessoas vão olhar aquilo e dizer, nossa, como Paulo é uma pessoa espiritual. E aí eu corro um grande perigo. E isso daí é interessante, porque muitas vezes nós queremos colocar as evidências da nossa santificação naquilo que nós fazemos no sentido de exercemos no corpo de Cristo e não naquilo que nós somos como filho de Deus. E esse também foi um problema que o apóstolo Paulo alerta sobre os coríntios. Para você que está acompanhando pelas manhãs as exposições que o pastor Bob tem feito, a carta aos coríntios, a gente tem visto isso na prática. Então, relembrando alguns pontos que foram já trabalhados nessa exposição, é que os cristãos de Coríntios, eles constituem uma advertência solene a nós nesse assunto. Que assunto? Então a gente vai ver aí que na primeira carta de Paulo, ele mostra a convicção que todos que fazem parte da igreja dos Coríntios, eles foram batizados com o Espírito Santo. E eles são filhos de Deus, eles fazem parte da igreja de Cristo. E ele ainda vai destacar que todos tinham sido enriquecidos com todos os dons espirituais. Quando ele fala de dons espirituais aí, ele está ligado à capacitação que Deus nos dá para que nós possamos servir no reino. Então, com certeza lá tinham excelentes mestres, pregadores, excelentes cantores, pessoas que exercem as funções no corpo de Cristo com excelente desempenho. Mas a gente vai ver que mesmo assim, o apóstolo chama as pessoas de não espirituais. A igreja de Corinto, apesar de ter recebido o Espírito Santo, apesar de ter sido capacitada o Espírito Santo com dons espirituais, ela ainda era uma igreja não espiritual, era uma igreja carnal. E o interessante é que essa percepção que o apóstolo Paulo faz dessa igreja ela não ser cheia do Espírito, ele não faz através de uma comparação entre aqueles que receberam o Espírito Santo e aqueles que não receberam. Não. O apóstolo Paulo considera que todos receberam o Espírito Santo. E as maiores evidências disso é que eles eram dotados de dons de serviço, porém faltava
aquilo que é mais importante, que é a plenitude do Espírito na vida deles. O interessante, o destaque de John Stott faz é o seguinte, ó, você percebe que o apóstolo não faz diferença entre os que receberam o batismo do Espírito e os que não receberam, mas entre cristãos espirituais e cristãos carnais, ou seja, cristãos cheios do Espírito e cristãos dominados por sua natureza humana. E ele ainda faz uma pergunta: será que a condição dos cristãos de Corinto não é a mesma de muitos de nós hoje? E vale a pena essa reflexão aí, viu? Porque de fato, talvez nós estamos olhando para as evidências erradas da plenitude do Espírito na nossa vida. Então, como olhar para a direção correta? Como é que nós podemos perceber isso na prática? Então, vamos trabalhar um conceito interessante que o John Stott também levanta no seu livro, que a gente pode compreender que existe em si a possibilidade de um cristão ser um cristão carnal, ou como ele vai falar na carta aos Coríntios, imaturo, infantil na fé. E isso se dá naquilo que nós vamos chamar de pulmões espirituais. Veja só, nós recebemos o Espírito Santo de Deus, mas talvez muitos de nós estamos vivendo uma vida infantil na fé. Nós temos a possibilidade de sermos o que Jesus Cristo é, mas muitos de nós nos conformamos de ser apenas um crente salvo, ou talvez um crente salvo que exerce alguns ministérios da igreja. E isso já está bom demais. Mas nós não somos chamados apenas para servirmos com funções práticas na igreja. Nós fomos chamados para desenvolver um caráter e descrever uma pessoa que é Jesus Cristo no mundo. A igreja não é um o quê, mas é um quem. A igreja é o corpo de Cristo atuante nesse mundo. Porém, a gente se perde nessa visão e a gente continua vivendo para nós mesmos, vivendo apenas uma vida religiosa e não uma vida espiritual. E John Stott ele faz uma analogia interessante. Ele vai dizer que tem pessoas que conseguem viver de forma mais plena aquilo que o Espírito Santo nos proporciona viver devido à condição dos seus pulmões espirituais. E ele dá um exemplo. Imagine uma criança recém-nascida e um adulto, lá pelos seus 30 anos. Os dois estão respirando. Os dois estão com ar nos seus pulmões. Porém, se a gente for perguntar em qual dos dois a capacidade de ar é maior, é lógico que a resposta vai ser no adulto, porque a condição do seu pulmão é maior do que a condição da criança. Por quê? Porque ele desenvolveu o seu pulmão à medida que ele crescia. Para nós, irmãos, isso deve ser a mesma coisa. Tem muitos irmãos que estão com o pulmão espiritual atrofiado. Por quê? Porque não buscam se encher do Espírito. E como é que funciona esse processo para desenvolver os nossos pulmões espirituais? Lá em Efésios, no capítulo 1, no verso 19 e 20, o apóstolo Paulo ele faz uma oração. E nessa oração ele descreve um pouco de como funciona esse processo de desenvolver os nossos pulmões espirituais. E ele faz essa oração: que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito. E aí ele faz essa diferenciação, talvez espírito com E maiúsculo, de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Então, ele vai descrever através dessa oração a sequência
do agir do Espírito Santo na nossa vida e como nós podemos perceber isso e colocar isso em prática. Então, portanto, a sequência é essa. Nós seremos iluminados pelo conhecimento de Deus, através da sua palavra. E através dessa palavra nós vamos entender essa verdade e desejar colocá-la em prática na nossa vida. Isso é fé. Então, quando nós cremos naquilo que a palavra de Deus diz que nós podemos ser, quando nós cremos que nós não recebemos uma tentação que não podemos suportar, e Deus providencia o escape para nós, e nós conseguimos lutar e fugir dessa tentação, nós, pela fé, vamos experimentar isso na prática. Então, nós conhecemos com a iluminação e pela fé nós passamos a gozar do que conhecemos. Essa verdade, isso que você está vendo aí em Gálatas, no capítulo 5, os frutos do Espírito é uma verdade, que ela deve ser vivida pela fé. E que você pode desenvolver não apenas um desses frutos, mas todos eles. Mas isso é uma experiência. E essa prática é desenvolver os seus pulmões espirituais. Então, vamos olhar quais são essas evidências. E agora o apóstolo Paulo, ele também vai citar lá em Efésios, capítulo 5, verso 18, não só essa nossa obrigação de se encher do Espírito Santo, mas como a consequência imediata de se encher do Espírito Santo vai ser evidente através de práticas. Práticas que estão ligadas à vida com Deus e à vida com o próximo. Então veja como o apóstolo Paulo é muito prático nas suas cartas. Em Efésios ele começa nos primeiros 3 capítulos mostrando verdades teológicas, o conhecimento de Deus. E ele espera que esse conhecimento seja vivenciado pela fé. E quando ele é vivenciado pela fé, ele vai gerar esses frutos e essas evidências, como nós vamos ver aí, em Efésios, capítulo 5, verso 18 ao 21. Especificamente, essas evidências iniciam-se a partir do versículo 19, mas vale ressaltar que isso é uma busca de dependência constante a Deus. Então, nunca se esqueça disso. Nós devemos estar buscando dia após dia, se encher do Espírito Santo, para que nós possamos vivenciar o que tem sido dito em toda a Escritura, de como nós podemos desenvolver o caráter de Cristo. Mas vamos partir para o verso 19. Então, quando nós nos enchemos do Espírito Santo, nós vamos passar a falar entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Então, a primeira coisa que vai impactar na nossa vida é o nosso falar. Mas vale ressaltar que o falar está ligado à comunhão. Então, é interessante ver que o primeiro fruto do Espírito é o amor. Se você for lá em Gálatas, você vai ver que o primeiro fruto do Espírito é o amor. Então, por mais profunda e íntima que nossa comunhão com Deus possa ser, não podemos dizer que estamos cheios do Espírito se porventura não conseguimos falar com algum irmão. Eita, e aí o bicho pega. Porque infelizmente, irmãos, nas igrejas, se talvez você que não faz parte da Firme Promessa está nos assistindo e na sua igreja não tem isso, glória a Deus pela vida da sua igreja. Eu nem quero ir lá, porque se eu for lá eu vou estragar. Mas na Firme Promessa temos irmãos que não se falam. Temos irmãos que ainda vivem uma vida de conflito, se evitando. E isso é uma evidência que a gente não está buscando se encher do Espírito Santo. Então, o primeiro sinal da plenitude do Espírito Santo, as evidências, é algo prático vivenciado na nossa comunhão. Outra consequência é quando ele vai falar que nós falamos entre si como? Com salmos, hinos e cânticos espirituais. O interessante é que quando ele fala com salmos e hinos, é óbvio que ele não está dizendo que nós vamos só nos comunicar através de salmos. Você imagina só como é que seria. Um negócio bem estranho. Mas ele está dizendo que essa vida no Espírito
essa vida de comunhão no Espírito que se reflete no nosso falar, é um falar espiritual. Não porque nós só vamos recitar versículos e salmos, não. É porque a nossa verdadeira comunhão, ela é expressa no culto conjunto. E eu quero expandir esse princípio não apenas para o que nós somos nos domingos reunidos na igreja, ou nos nossos lares durante o momento da transmissão do culto, não. Esse nosso falar, ele deve ser expandido. E eu quero desafiar você que gosta muito de cantar e louvar o Senhor, já parou para pensar, meu irmão, que a forma que você trata o outro, a forma como você fala o outro, é tão importante, ou até mais importante a Deus, do que o louvor que você entoa para Ele na igreja? Para pensar, irmão, se a forma como você trata sua esposa é o louvor que Deus quer ouvir da sua boca, como é que você tem louvado a Deus? Filhos, as palavras que vocês direcionam a seus pais, é o principal louvor que Deus quer ouvir sair da sua boca. Como é que tem sido esse louvor? Irmãos, eu não vou dizer que cantar para Deus na igreja é fácil, porque não é. Eu sou um péssimo cantor. Porém, viver uma vida de louvor, aí sim, é uma vida mais difícil. Porém, é possível. Precisa de muito ensaio, esse ensaio se encher do Espírito. Mas a gente vai ver que, de fato, uma consequência, além do falar no dia a dia entre si, e esse sim é o nosso principal louvor a Deus, a consequência disso é cantar e louvar o Senhor. Então, cantando e fazendo melodias para o Senhor. O Espírito Santo adora glorificar o Senhor Jesus, manifestando ao seu povo de uma maneira em que eles se regozijem cantar louvores a Ele. Então, de fato, louvar a Deus, cantar hinos que glorificam o nome de Deus, isso sim é uma também das consequências do Espírito. Então, eu espero que nós possamos viver em conjunto esse falar entre si como nosso principal louvor, mas que a consequência disso também seja expressa através daquilo que nós cantamos e louvamos a Deus na igreja, no nosso dia a dia. E outra consequência, vamos lá avançar, é dar graças. Então, no versículo 20, a gente vai ver que, além de nós falarmos uns aos outros de uma maneira espiritual, além de louvarmos a Deus com a nossa voz, a vida daqueles que têm sido enchidos do Espírito Santo é uma vida de gratidão. E ele segue no versículo 20, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, olha só, muitos cristãos dão graças, às vezes, por algumas coisas. Porém, crentes cheios do Espírito agradecem sempre por todas as coisas. Então, mesmo nesse momento difícil que nós temos passado, nós devemos agradecer a Deus por tudo. E quando eu falo agradecer a Deus por tudo, não é apenas, ou não é agradecer as tragédias que têm acontecido. Como, por exemplo, o Jansen agora tem uma difícil missão de, na luta e da dor, de ter perdido seu pai, agradecer a Deus. Não pela perca, não pela perda do seu pai, mas porque Deus está com ele nesse momento. Porque Deus está consolando Jansen, fortalecendo. Deus não o abandona. Ele agradece a Deus pela possibilidade que Deus deu de ter vivenciado dias, anos com seu pai.
ele agradece a Deus por todos os momentos. Então, nós devemos agradecer a Deus em toda situação, mesmo as mais difíceis. Porque mesmo nas situações mais difíceis, Deus ainda está conosco. Deus não nos abandona, Deus nos fortalece nessa situação. E outra coisa interessante, e aí, meu irmão, se prepare, porque o povo de Deus é um povo conhecido pela murmuração, desde o deserto até hoje. E isso vai de encontro a uma vida cheia do Espírito, uma vida daquele que dá graças constantemente. E veja que interessante essa palavra sobre murmuração. A murmuração é um dos pecados costumeiros de Israel. É um pecado grave, porque é um sintoma de descrença. Sempre que começamos a reclamar e a nos queixar, isto é um sinal claro que não estamos cheios do Espírito. Sempre que o Espírito Santo domina os crentes, eles agradecem a seu Pai Celestial a toda hora e por tudo. Então, meus irmãos, se você, assim como eu, em muitos momentos da vida, vive uma vida de murmurador, então talvez esse é um sinal que nós devemos voltar com mais dedicação aos pés de Cristo e pedir: Senhor, me enche do teu Espírito, me capacita a viver uma vida de gratidão. E por fim, meus irmãos, no versículo 21, nós vemos outra marca daqueles que estão vivendo em plenitude do Espírito. E essa marca é a sujeição. E quando a gente já começa a usar essa palavra, sujeição, submissão, já vem conflitos, homens e mulheres, pais e filhos e tudo mais. E talvez a gente vai começar a olhar para o outro e começar a ver se eu devo ou não me sujeitar àquela pessoa, e isso vai, isso vem. Mas quando a gente olha para Cristo, tudo isso cai por terra. Porque Cristo, apesar de ser Deus, ele se sujeitou e se humilhou, quer sejam homens, mulheres, crianças. Ele foi submisso a todos em temor ao Pai. E nós agora fazemos isso em temor a Cristo. Vamos entender melhor as consequências disso. Primeiro, a submissão humilde é uma parte tão importante do comportamento cristão que o verbo, seja nas mais diversas formas ligadas à sujeição, aparece 32 vezes no Novo Testamento. Então, guarde isso agora. A marca registrada do cristão cheio do Espírito não é a autoafirmação, mas a autossubmissão. Porém, a gente precisa entender um ponto interessante, que se dá aos limites disso daí. Então ele vai dizer, nossa obrigação primordial é a submissão reverente e humilde ao Senhor Jesus. Devemos nos submeter aos outros somente até o ponto exato em que a nossa submissão a eles implicar em deslealdade a Cristo. Então, todas as implicações nos relacionamentos devem ser vivenciadas, sim, a submissão. Mas o que nos deve levar, por exemplo, a uma insubmissão às autoridades não é a nossa vontade, não é a nossa percepção política, nossas preferências ideológicas, mas a nossa submissão a Cristo. Principalmente num período como esse que o nosso país está vivendo, a gente vai ver muitos confrontos aí. E esses confrontos são levantados por bandeira de justiça. Uma bandeira que muitas vezes coloca Deus no meio de tudo isso. Mas será que isso tem sido feito por submissão a Cristo? Então vale a pena a gente refletir nisso. Mas vamos ver o último ponto aí. O último ponto que descreve também o perigo que nós corremos em vivenciar essa submissão firme. Essa submissão que leva às últimas consequências a nossa lealdade a Cristo. E ele vai dizer o seguinte, precisamos sempre tomar cuidado para que nossa firmeza aparente em um princípio não seja uma exibição desagradável de orgulho.
É sábio desconfiar de nossa indignação justa. Geralmente anela mais do que alguns traços de vaidade injusta. Então, meus irmãos, o teste para sabermos como está essa nossa vida, se esse nosso momento de indignação e de confronto, ele é fruto de fato da plenitude do Espírito. Só tem um jeito de fazer isso daí. E o teste está nas últimas palavras do versículo. No temor de Cristo. Será que de fato o que nos motiva, por exemplo, até a discutirmos com irmãos, será que os problemas que têm levado a conflitos dentro da igreja, as defesas de pontos de vista bíblicos, de doutrinas, será que de fato isso é feito por temor a Cristo? Ou nós queremos de fato exibir o nosso conhecimento e as nossas preferências? Então, meus irmãos, eu espero que você possa refletir, assim como eu, em tudo isso que foi visto na aula de hoje. E que agora também, nesse período de quarentena, nós possamos nos dedicar a observar, a refletir se nós estamos vivendo nessa plenitude do Espírito. Que você possa estar experimentando um momento de reflexão e avaliação. E que esse momento de reflexão e avaliação ele possa ser vivenciado agora. Como é que hoje, onde você está, na sua casa, você pode desenvolver essa plenitude do Espírito? Você pode desenvolver isso nos seus relacionamentos, na forma que você fala, que você age, que você expõe as suas ideias. Então, meus irmãos, esse é um desafio nosso, mas é um desafio prático. Está na hora da gente pegar tudo isso que tem enchido nossa mente de conhecimento da palavra de Deus e colocar isso em prática na nossa vida, agora, onde você está, na sua casa, nos seus relacionamentos, naquilo que você pode fazer de diferente nesse período de pandemia. Nós queremos desafiar o povo de Deus, o povo que é cheio do Espírito Santo, a agir também, mesmo se precavendo de uma forma ou de outra, mas agir nesse período de pandemia. Então, só lembrando aí que os nossos irmãos eles receberam um convite, um chamado de como nós podemos estar atuando de maneira prática, ajudando de alguma forma nesse período de pandemia. Então, entre em contato aí com a nossa professora de escola bíblica, a nossa irmã Fátima, que você possa estar se voluntariando, se você não é do grupo de risco, se você tem condições de fato de estar lá se cuidando de todas as formas possíveis, mas atuando. Dessa maneira também é um convite de colocar isso em prática, tem sido visto aí. No mais, meus irmãos, que você possa seguir esse dia abençoado. Nós nos encontramos semana que vem, se Deus assim permitir, na nossa, talvez, última aula dessa série, que vai de fato assim agora olhar como os frutos do Espírito, eles são vistos dentro do seu contexto. Nós vamos olhar um pouco mais o texto em si dos frutos do Espírito, entender talvez algumas verdades que podem trazer paz e ânimo ao nosso coração, de vivenciar esse fruto do Espírito como um processo bastante orgânico. Mas essas são cenas dos nossos próximos episódios. Então, meus irmãos, que Deus abençoe todos vocês, que você possa estar aí conosco, juntos, cultuando logo mais na nossa transmissão à noite. Que Deus abençoe, meus irmãos.